Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vitória de Deus em todos os níveis. Que essa semana seja uma semana sobrenatural, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de prosperidade, de portas abertas. Que o favor do Senhor esteja sobre ti, que o Senhor te livre de todo o laço do passarinheiro, de todo tipo de maldade, de todo tipo de tentação, que o Senhor guarde a tua língua de não pecar, de não agredir pessoas através de palavras, que você tenha sabedoria no seu trabalho, sabedoria na sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, que o dia de hoje possa ser marcado pela intervenção sobrenatural do Senhor na nossa vida. Meu Deus, traz a atmosfera de glória para dentro da nossa casa, para dentro da nossa alma, para dentro do nosso ser. Te pedimos, ó Deus, toque-nos com o teu poder, que cada pessoa que está aqui nessa oração seja tocada pelo Senhor, movida pelo Senhor, para que grandes coisas aconteçam na vida dela. Eu oro em nome de Jesus, para que haja vitória nessa vida, vitória sobre essa casa, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma pessoa que está aí me ouvindo e está com um problema no olho direito, como se fosse uma areia, uma pedra de areia. Não sei se foi uma cirurgia que fez, não sei se machucou esse olho direito, mas parece que tem uma pedrinha dentro do olho, entre a pálpebra e o olho, e eu quero liberar uma palavra de cura sobre você. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo te cura. Eu também quero liberar uma palavra sobre a Márcia Fernandes. Eu quero declarar em nome de Jesus que nada vai se opor ao que Deus tem na tua vida. O Senhor está quebrando correntes e amarras espirituais que estavam te prendendo na tua vida sentimental. O Senhor me disse que houve algo que travou você, que impediu você de dar continuidade na tua vida. O Senhor está trazendo rompimento na tua vida. Eu também quero falar com a Sheila, e Deus manda dizer para Sheila que vem vitória grande na tua família. E o Senhor me disse que vai usar uma pessoa que não mora aqui no país, ou para dar uma oportunidade para você, ou para te abençoar em algo, mas é uma bênção que está vindo dessa pessoa para você, no nome de Jesus. Amém? Eu quero liberar uma palavra, e essa palavra eu gostaria muito que você dobrasse o seu coração a Deus, porque existem princípios na palavra de Deus para nossa saúde espiritual, que nós não podemos abrir mão de nada. Nossa vida tem que ser uma vida que caminha por princípios. Quem caminha por princípios vai viver o sobrenatural de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 6, a Bíblia diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito Santo é vida e paz. É essa mentalidade que nós temos que ter. Uma mentalidade do Espírito. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade desse mundo é morte. Porque é uma mentalidade que pensa só em si. Não pensa no propósito, não pensa na vida, não pensa no que Deus tem reservado. Então nós temos que ter essa mentalidade, a mentalidade do Espírito. Temos que alimentar a nossa vida da mentalidade do Espírito. Caso contrário, você vai ser uma pessoa briguenta, você vai ser uma pessoa que está sempre reclamando das coisas,
Você vai ser uma pessoa orgulhosa, perfeccionista ao extremo, em alguns casos. Você vai ser o tipo de pessoa que vai olhar a vida só pelos olhos naturais e não pelos olhos de Deus. Existem alguns princípios que você tem que seguir para você ter essa vida de paz, para você experimentar o Zoe, a vida de Deus na sua vida. E a primeira delas é: guarde a sua língua. Nem tudo precisa ser dito. Nós pecamos muito com palavras. Por meio de palavras, agredimos as pessoas emocionalmente. Por meio de palavras, criamos desafetos. Por meio de palavras, somos precipitados em nossas conversações com amigos, com pessoas que são importantes na nossa vida, com alguém que está acima de nós. Então, a nossa língua, ela nos coloca em apuros, mas nós só vamos conseguir ter uma língua abençoada, ungida, podemos dizer, é se tivermos a mentalidade do Espírito Santo. Se tivermos essa mentalidade de paz e de vida em nós, e não a mentalidade do mundo. Porque a partir do momento que você tem a mentalidade do reino, você não vê as coisas como impossíveis. Você vê elas pela ótica do reino e você diz: isso vai dar certo, porque Deus vai me abençoar. O Senhor me colocou aqui, Ele vai me abrir a porta, Ele vai fazer uma coisa boa na minha vida. Então essa é a mentalidade certa. Quando você tem a mentalidade certa, você vai profetizar certo, você vai abrir a boca da forma certa. Agora, tem um monte de gente que não pesa as palavras que diz. Fala e depois corre atrás do prejuízo. Fala o que dá na cabeça e magoa, oprime. E quando você usa mal a sua língua, você vai ter consequências disso, porque quando largamos algo que alguém não gosta, nós vamos atrair perturbação para a nossa vida, vamos atrair desgosto, vamos atrair tristeza. Então temos que ter muita sabedoria, guardar a nossa língua, nem tudo precisa ser dito. A segunda coisa, quando você estiver ferido com algo, fique em silêncio. Você não está bom para responder. Quando você está irritado, quando alguém te machucou, quando as pessoas são insensíveis com você, fique em silêncio, fique quieto, vai abrir a boca, não vai sair um negócio bom daí, ao contrário, vai sair coisas nojentas, vai sair da sua boca o que não presta, vai sair o negativo. Então, quando você está ferido, você tem que cuidar muito mais que qualquer outro momento da sua vida, porque um coração ferido, angustiado, ele vai ser pesado. Ele vai ser extremamente pesado e ele vai buscar o seu próprio interesse. Então, quando você está ferido, fica em silêncio, dá uma volta, ora, vai para o teu quarto, fecha a porta, vai falar com Jesus. Não fique falando coisas que depois você vai ter que pedir perdão, depois você vai ter que se arrepender, depois você vai ter que reparar aquilo que, quando estava ferido, saiu da sua língua, saiu da sua boca. Uma outra coisa, aprenda a orar antes de responder. É fundamental isso. Tem certas respostas que não precisam ser dadas e outras têm que serem dadas, mas com sabedoria, com graça, com entendimento de Deus. Se nós não tivermos o cuidado com aquilo que falamos, o cuidado com a nossa língua, nós pecamos e pecamos feio. Por isso, o meu conselho para você, escute isso, porque é uma palavra profética. Nós precisamos andar por uma palavra de Deus. Nós precisamos andar por uma direção do Espírito.
Nós precisamos andar por aquilo que Deus nos guia, por aquilo que Deus nos direciona, e não por aquilo, sabe, que queremos naquele momento de afã, naquele momento onde está todo mundo discutindo, que a gente vai ser mais um, que vai entrar ali e vai tornar as coisas piores. Então ore antes de responder. Cuide do seu lar com alegria. É outro princípio para a saúde espiritual. Há pessoas que não têm alegria de cuidar do lar, estão sempre reclamando. E a reclamação do cônjuge, e a reclamação dos filhos. Cuide do seu lar, proteja o seu lar, seja um intercessor no seu lar. Cuide da sua casa, cuide daquilo que Deus te deu. Não importa se é uma casinha pequena, se é um apartamentinho bem apertado, não importa se mora ali 2 pessoas, 3, 5 pessoas, cuide do seu lar com alegria. Cuide do seu lar com alegria. Não fique, sabe, expondo as suas, eu posso dizer, amarguras sobre a sua família. Eu conheci um homem que ele tinha o desejo de ser um jogador e esse homem, como não conseguiu ser um jogador por causa de situações que ocorreram na vida dele, ele passou a vida inteira jogando na cara das pessoas que ele amava o fato dele não ter conseguido se tornar um profissional. E assim está muitas pessoas na vida. Toda coisa que ela não conseguiu realizar, toda coisa que ela não conseguiu tocar para frente na sua vida, ela começou de alguma maneira a colocar aquele fardo pesado sobre a família. Nós temos que cuidar para não colocar um fardo pesado sobre a nossa casa, colocar, sabe, os meus problemas para cima da minha família. Todos nós temos desafios, eu enfrento grandes problemas, grandes desafios, dia a dia. Deus tem me dado graça, Deus tem me dado vitória, mas eu sei que se eu colocar isso para cima da minha casa, eles não vão resistir. Eu preciso aprender a colocar isso em Deus e continuar a minha caminhada, confiando que Deus vai me guardar, confiando que o melhor de Deus está por vir. Senão, eu vou colocar um fardo sobre a minha casa e daqui a pouco vai ser impossível deles conseguirem carregar. Uma outra coisa, seja forte, mas seja manso, porque a sabedoria, ela se veste de mansidão. Seja forte, seja uma pessoa para frente, seja uma pessoa que agrada a Deus com a maneira como você é corajoso para empreender, para fazer as coisas, mas seja manso também. Porque se você for forte e for um brigão, se você for forte e for uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que tem razão em tudo, que acha que está sempre sendo lesado por todo mundo, que todo mundo lhe prejudica, que ninguém lhe ama, e se você deixar isso vir para fora, você vai quase se tornar insuportável. Então seja forte, mas seja manso. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Não significa que ele era, sabe, uma pessoa apática. Ele era forte no seu propósito com Deus, na sua liderança, mas ao mesmo tempo ele respondia com mansidão. Cuidado com o seu tom de voz. Se você é tipo eu, que tem um tom alto de voz, se você levantar um pouquinho a sua voz, já parece que você está brigando, já parece que você está gritando. Então mantém a mansidão na tua voz, nas tuas respostas, na tua conversa, porque se você ser forte em uma conversa com seus filhos, em uma conversa com seu cônjuge, em uma conversa com um amigo, você pode ser forte e ao mesmo tempo, se não se vestir de mansidão, parece que você está gritando, parece que você está brigando. Você vai com muita agressividade na sua voz. E isso vai fazer as pessoas, sabe, ficarem arredias.
com você. Por isso, se vista com mansidão quando você for conversar. Se vista com mansidão quando você sentar para negociar com alguém, mesmo que a pessoa seja difícil de lidar, mesmo que aquela pessoa seja complicada, se vista com mansidão. Moisés era um homem muito violento quando provocado. E chegou a tal ponto de matar alguém que estava fazendo injustiça com alguém do seu povo. E a Bíblia diz que depois de ele ter passado no deserto e ter tido a experiência com Deus, Moisés foi o homem mais manso da terra. Se você é o tipo de pessoa que não é mansa, ao contrário, você é o tipo de pessoa irritada, você é o tipo de pessoa que não sabe responder com respeito, com honra, com mansidão, você não se veste de mansidão. Nós temos que vestir a nossa língua com mansidão, nós temos que vestir o nosso coração com mansidão, senão nós vamos machucar as pessoas, vamos ser muito pesados. E tem gente que sabe ser pesada, já nasceu pesado e não foi lapidado por Deus, mas a glória do Senhor, meditar na palavra, o andar com Deus, o tempo com Deus, vai tornar você manso, porque isso é uma característica de Deus. Deus, Ele vai colocar isso em você, Ele vai ajudar você a ser uma pessoa mais mansa, a não ser uma pessoa que reclama de domingo a domingo, uma pessoa que está sempre insatisfeita, uma pessoa que está sempre gritando e brigando com todo mundo. Deus vai ensinar você a ser uma pessoa mansa, uma pessoa calma. E não se preocupe, nós erramos, todos nós falhamos constantemente, mas temos um Deus perdoador e temos que continuar tentando. Sabe, quando falhamos na nossa mansidão, quando falhamos com os nossos, quando falhamos e depois você fica arrependido, sabe? Se levante e peça para Deus, me dá mais uma dose de mansidão, para que da próxima vez que acontecer algo, que for me tirar do sério, que for me tornar uma pessoa que eu não sou, uma pessoa que eu não quero ser, então, Senhor, me dá uma dose nova de mansidão, para que teu Espírito esteja na minha vida. E para encerrar essa palavra, não viva se comparando, olhe para o seu propósito e não para a vida dos outros. A inveja nasce de nós olharmos para a vida dos outros. A inveja nasce de eu não me contentar com a minha vida. Então eu fico olhando para a vida do outro e eu fico me comparando. E isso, a comparação é um tipo de inveja. Você fica se comparando, ele tem e eu não tenho, ele é, eu não sou. Ele faz e eu não faço, ele consegue e eu não consigo. Essa comparação é uma inveja que está tentando se instalar aí no seu coração. Porque depois que você se compara com outra pessoa, vem a crítica. Quando você se compara, vem o pré-julgamento, vem a acusação. Então, sempre que houver essa comparação, vai haver perdas na sua vida. Sempre que houver essa comparação, vai haver perdas na sua vida. Por isso, se renda a Deus, se renda ao Espírito Santo, se renda ao Espírito Santo, para que essas comparações acabem na tua vida. Não é de Deus isso para você. Pare de se comparar com as pessoas da sua família, pare de se comparar com quem está ao seu redor. Você é você, Deus tem um propósito ligado a você, a sua prosperidade está em Deus, a sua riqueza está em Deus, o seu sucesso está em Deus. Você não precisa se comparar com o outro, você tem que parar de olhar para a vida dos outros. As pessoas estão perdendo o seu tempo olhando para a vida dos outros, sabe? Elas estão perdendo o seu tempo, nisso não tem prosperidade. Quando você se compara com os outros, você não prospera. Ao contrário, você fica estagnado porque você tira os olhos da eternidade, você tira os olhos do teu propósito, você tira os olhos do que Deus tem para você. Escreve aqui nos comentários, eu não sou uma pessoa invejosa. Escreve aí, eu não sou uma pessoa invejosa. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu quero agora declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero dar um testemunho aqui para você, da Maria. Olha que testemunho bonito. Eu tinha uma hérnia de disco desde 2008
e na época fiz uma cirurgia, mas eu não tive resultado e continuei sentindo muita dor. Eu fiz outra cirurgia, onde coloquei uma prótese, e no início pensei que iria parar de andar, mas ouvindo suas orações, hoje eu estou completamente curada. Glória a Deus! Olha só, ela ficou com medo de não andar mais, colocou uma prótese e Jesus Cristo a curou. Esse Jesus que nós servimos, Ele é todo poderoso. E se entrou aqui alguém nessa oração que está com alguma impossibilidade na sua vida, seja de engravidar, seja de vencer um problema, de vencer um câncer, Jesus Cristo é a solução para você, você está no lugar certo e Deus vai operar na sua vida. Amém? Nós vamos orar e Deus vai operar na sua vida, Deus vai operar milagres na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar o Salmo 91, amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Eu quero dar também 2 recados importantes. Primeiro, que quem é aluno da Academia Kindle Global, hoje, se não me engano, hoje tem um podcast exclusivo que vai ser liberado para a Academia Kindle. Então você que é meu aluno na academia, não perca hoje às 20 horas. Se você não é meu aluno, vá no meu site www.viniciusda7.com.br e se torne aluno da Academia Kindle Global. É uma escola online onde você vai aprender princípios de Deus que vão aumentar o seu discernimento espiritual. Amém? Eu vou te ajudar a ouvir a Deus. E também, nesse domingo, eu estarei em São Paulo, eu estarei em Alphaville, na Santa Ceia da Igreja. O endereço é Avenida Aruanã, número 120. Agora eu ficarei um pouco aqui no Rio Grande do Sul, um pouco em São Paulo. Então esse domingo eu estarei em São Paulo e você é nosso convidado, em Alphaville, na verdade, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Então esse domingo eu estarei na Santa Ceia da Igreja, com uma palavra profética sobre a vida de cada pessoa que estará lá. Amém? E se você quer se tornar um parceiro do nosso ministério e nos ajudar a continuar levando a palavra de Deus através dos programas de televisão, eu tenho um programa em rede nacional na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Se você quiser se tornar nosso parceiro, entre em contato com a minha equipe hoje, tá? Lá no meu site tem os contatos deles. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. É uma nobre missão, como eu tenho dito. Salmos 91, enquanto declaro, compartilhe agora com seus contatos, com os grupos e redes sociais essa oração. Às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui junto com vocês, se Deus quiser. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Enquanto eu estava lendo aqui, o Senhor me mostrou alguém que é dono de uma farmácia, ou dona,
e essa pessoa precisa de uma intervenção especial de Deus. Provavelmente o negócio não vai bem. Deus vai te visitar com estratégias, Deus vai te visitar com mais recursos, mas é tempo de você movimentar as coisas que Deus colocou nas tuas mãos e não aceitar a derrota. Deus está te ungindo para vencer em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa também que trabalha com financiamentos. Essa pessoa está aqui ao vivo nessa live hoje. Essa semana você verá o favor do Senhor sobre o teu trabalho e você vai fechar negócios que faz muito tempo que você não fecha, em nome de Jesus. Amém? Também quero liberar uma palavra para Érica, e Deus manda dizer para você, Érica, não se detenha, não pare por causa das críticas dessas pessoas da família, permaneça firme, Deus vai te honrar no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida dessa pessoa, sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos. Meu Deus, Tu colocaste ela aqui nessa oração e eu te peço, opera milagres agora na vida dela. Meu Deus, que cada pessoa que está nessa oração possa estar firme no propósito de oração e não quebrar. Senhor, eu estou orando, estou em jejum por isso, para vitória em todos os níveis. Eu vejo o Senhor movimentando a minha vida. E eu sei que o Senhor também está movimentando a vida de todo aquele que está entregue ao Teu propósito. Por isso, Pai, toque-os com o Teu poder agora. Toque-os com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. No nome de Jesus, nós quebramos agora todo tipo de influência maligna contra a vida dessa pessoa e contra a sua casa. E libera uma palavra que nenhum mal prosperará contra ela, nenhum mal prosperará contra a sua casa. Ela romperá no nome de Jesus. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, para que o Senhor trabalhe no nosso coração, tirando tudo aquilo que não vem do Senhor, toda a agressividade, tudo aquilo, Senhor, que tenta nortear a nossa vida para nos tornar pessoas carnais. Senhor, não permita, mas que possamos vestir a nossa língua e o nosso coração de mansidão. Perdoamos aqueles que nos ferem, aqueles que nos machucam, e nos colocamos diante de Ti, pedindo, Senhor, o Teu favor sobre a nossa vida. Eu consagro a Ti, Pai, o pedido de oração de cada pessoa que está aqui, a vida de cada pessoa que está aqui pedindo a Tua bênção, dependendo do Senhor. Meu Deus, libera do Teu poder sobre a vida dessa pessoa e que ela seja bem-sucedida em seus negócios, nas mesas que ela irá sentar, que o Senhor possa trazer oportunidades a ela, o Senhor possa abrir as portas de ouro para ela. Eu oro em nome de Jesus também, para que haja salvação dentro da sua casa, para que haja a paz de Deus repousando sobre o seu lar, a sua casa seja um lugar feliz, a sua casa seja um lugar alegre, que o refrigério do Senhor vista essa casa, que essa casa seja revestida de uma paz sobrenatural. Guarda a entrada e a saída dessa pessoa, tira todo o aborrecimento, tira toda a tristeza, tira tudo aquilo, Pai, que inquieta essa pessoa e traga vida, traga paz, traga, Senhor, do teu amor sobre a vida dessa pessoa. E oro por restaurações em casamentos, restaurações em famílias, restaurações em empresas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amanhã, preste atenção, eu vou fazer 3 dias, por 3 manhãs consecutivas, 3 manhãs consecutivas. Preste atenção nisso, Deus me deu essa direção agora. Por 3 manhãs consecutivas, eu vou estar orando para um destravar em coisas que estão travadas na tua vida. E vou profetizar vitória em todos os níveis também, tá bom? Então, nos próximos 3 dias de manhã, tenta estar ao vivo comigo. Vou fazer essa oração em nome de Jesus. Faça um compromisso, não comigo, mas com Deus, de estar aqui. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Compartilhe essa oração até às 9 da manhã, se Deus quiser. Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus
cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total no nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, aqui. Consagramos o dia de hoje a Ti. Apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está entrando nessa oração e que vai entrar ao longo do dia. Que o Senhor derrame favor, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor nos ajude, que o Senhor traga para a nossa vida a Tua vontade plena, perfeita, e afaste do nosso caminho o que for laço, afasta do nosso caminho o que for engano, afasta do nosso caminho o que for mal. Oramos para que o Senhor nos dê uma visão maior das coisas e que o Espírito Santo possa nos conduzir a toda a promessa de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a tua vida, que teu dia seja muito próspero, que teu dia seja um dia abençoado. Estamos no segundo dia, orando por transformação. E nesse segundo dia eu quero falar um pouco sobre como Deus usa o deserto para ser um lugar de transformação na nossa vida. Na lição de hoje você vai aprender que deserto, na verdade, ele é um lugar de passagem, é um lugar temporário, ele não é um lugar de permanência. Ele já tem prazo para acabar na sua vida. Então ele tem um prazo de início e um prazo de final. Então encha seu coração de expectativa, porque com Deus e ouvindo a Deus, seguindo as instruções de Deus, Ele lhe conduz para fora desse deserto. Independente de onde você nasceu, da sua cultura, de como está a sua situação hoje, Deus tem o poder de te tirar de qualquer deserto. E o deserto é um lugar que tem vida. Não pense você que no deserto não tem vida. Sim, você pode ser abençoado no deserto. Você pode viver uma vida extraordinária no deserto. Enquanto estiver aí, você pode viver toda a plenitude divina na sua vida. A Bíblia nos diz, em Mateus capítulo 4, verso 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus para uma experiência no deserto. O Espírito Santo. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o próprio Espírito Santo. Para que Jesus, ele fosse experimentado. Para que Jesus vencesse o mal. O deserto não é um lugar de morte como as pessoas pensam. Ele é um lugar de morte para quem não ouve a Deus. Mas para quem está sendo guiado pelo Espírito Santo, ele vai ser um lugar de vitória. Ele vai ser um lugar de triunfo. Ele vai ser um lugar de testemunho. Ele vai ser um ambiente de sobrenatural e de glória de Deus. É nisso que eu acredito. Em Mateus capítulo 3, 17 diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, no deserto, Jesus foi batizado. No deserto, os céus se abriram. O Espírito Santo em forma de pomba desceu e se ouviu essa voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E depois dessa experiência maravilhosa, Jesus foi levado ao deserto. A mensagem das Escrituras é clara: todos que estão em Cristo, mais cedo ou mais tarde, passarão por experiências de provação no deserto, assim como foi com Jesus. Saiu do Jordão e foi para o deserto, guiado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos leva para o deserto, é porque Deus tem em mente os propósitos eternos para nós. Tem coisas que acontecem na nossa vida por um propósito eterno. Ou seja, um propósito muito maior, muito melhor. Então, não é algo
que Deus está fazendo apenas para que você sofra, ou Deus está fazendo aquilo porque quer o seu mal, não. Deus está querendo trazer uma marca para a sua vida. Deus quer lhe dar uma vitória no deserto. Deserto é lugar de aprendizado. Em Oséias capítulo 2, verso 14 diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É através do deserto, das provas, que aprendemos e nos tornamos maduros. A gente não quer ouvir isso, mas essa é a verdade. Vem muita maturidade quando você é provado por Deus, quando você é guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Imagina, se a nossa vida fosse só viver que nem uma realeza. Como que você iria aprender a lidar com as pessoas? Como que você iria aprender a ser um bom administrador com aquilo que você tem nas suas mãos? Como que você iria aprender a ser uma pessoa resiliente diante dos dias maus? Na verdade, eu li Eclesiastes agora há poucos dias atrás, e ali em Eclesiastes diz que aqui nessa terra o homem terá muitos dias de provação e que ele vai ter que aprender a lidar com isso, com a sabedoria de Deus. E é verdade, nós somos provados, nós enfrentamos decisões, nós enfrentamos dilemas, tem coisas a serem resolvidas dentro de nós. E o Espírito Santo nos leva ao deserto para que o nosso coração seja um coração totalmente entregue a Deus e que coisas sejam resolvidas. Já parou para pensar como às vezes a gente é complicado por dentro? Tem tanta pergunta, tem tanta coisa a ser respondida, tem tanta coisa fora do lugar dentro de nós e é por isso que muitas vezes temos atitudes erradas, agimos de forma inconsequente por causa dessas dúvidas, essas perguntas que há dentro de nós. Quantas vezes nós vemos nesses programas sobre automóveis, mostrando pilotos de prova dirigindo os carros nas situações mais difíceis e perigosas. E tudo isso são testes, sabe, testando o ser humano, testando o carro, testando os limites. E a vida é assim também. A vida, muitas vezes, a gente tem que testar os limites, até onde você vai, até onde você é capaz. Para melhorar, nós temos de ser provados. Só melhoramos quando aprendemos a reagir com sabedoria, com paciência diante dos problemas e confiamos no cuidado do Senhor. Este é o objetivo das tentações, das provações. O objetivo é o nosso crescimento. Esse é o objetivo de Deus na minha vida e na sua vida, é que cresçamos, que possamos ser pessoas melhores, que possamos ser pais melhores, que possamos ser pessoas mais próximas de Deus. Se nós andarmos apenas pelo caminho bom, só termos bênçãos ao nosso redor, não aprendemos nada. Mas a partir do momento que somos desafiados, a escola é para isso. Os nossos filhos vão para a escola não só para obter o conhecimento, mas para aprender a lidar com o mundo, aprender a lidar com os desafios da infância, da juventude, depois da maioridade e assim por diante. É na nossa vida, tudo é um aprendizado. E sabe o que eu aprendi no meio desses aprendizados que Deus me deu na vida? Eu aprendi a não reclamar, eu aprendi a ser grato. Eu aprendi a olhar mais para Jesus, a não ficar, sabe, preso a pensamentos negativos ou a pensar que o deserto é ruim, a reclamar. Não, eu estou aprendendo cada dia mais a celebrar, a agradecer, a dizer obrigado, Deus, pela vida, obrigado, Deus, pela saúde. Há poucos dias atrás eu estava conversando com uma pessoa que
está passando por um momento de extrema provação e tem andado muito em hospitais. E essa pessoa disse assim para mim: eu aprendi a dar valor à vida. Eu estava totalmente por fora do que é realmente a vida. Algumas pessoas, se não passam pelo deserto, elas não conhecem a vida. Elas não conhecem os desafios da vida e como devemos ser gratos pelo nosso trabalho. Porque esse trabalho que você diz que é uma porcaria, esse trabalho que você está sempre reclamando, esse trabalho que está colocando comida aí na sua mesa, Deus está provendo através desse trabalho. Agora, ficar sem trabalho não é uma coisa boa. Eu me lembro que um homem estava desempregado, veio pedir oração para mim, para que orasse por uma porta de emprego. Orei para que Deus abrisse a porta de emprego e esse homem conseguiu o emprego. Depois de alguns dias ele chegou para mim e disse assim: uma das bênçãos da vida é a gente poder trabalhar. Eu agradeço a Deus de chegar cansado em casa do meu trabalho, porque é coisa mais ruim você não ter um trabalho, você não poder trabalhar, você não poder sair de casa, porque não tem o que fazer. Nós temos que agradecer mais, ser gratos a Deus pelo trabalho. Muitas vezes sentimos-nos como num deserto, sozinhos, enfrentando adversidades, incompreensões e até mesmo prestes a desistir. Mas é justamente nesse deserto que amadurecemos e saímos vitoriosos. Deserto também é lugar de milagres. No Salmo 105, verso 41 diz: fendeu a rocha e dela brotaram águas, que correram qual torrente pelo deserto. Quantos milagres foram feitos no deserto? Olha para o povo de Israel, era coluna de fumaça durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Era carne até sair pelos dentes, a Bíblia diz. As vestes deles não se rasgavam, não se envelheciam. A Bíblia diz que água saía da rocha, maná, pão do céu, saía da padaria celestial. Deus o sustentava de uma maneira incrível no deserto. No deserto você vai ver milagres como nunca na sua vida. Então aprenda a celebrar, aprenda a ser abençoado por Deus no deserto. Deserto é lugar do cuidado de Deus. Em Deuteronômio capítulo 1, verso 31 diz: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes. Em todo o caminho do deserto, Deus está conosco. Não nos abandona, não estamos só. Sua presença está conosco. A lição de hoje para você é que deserto não é lugar para você reclamar. Quanto mais reclamar, mais tempo você vai ficar nesse deserto. Essa é a lição. Quer transformar a tua vida? Para de reclamar. No deserto você não pode reclamar. No deserto você tem que confiar em Deus, fechar a boca, agradecer, ouvir a voz de Deus e enfrentar os testes que estão no seu caminho. Enfrentar os momentos de dificuldade que você cruzará. Então, pegue essa palavra, não murmure no deserto. Não murmure no deserto. Não deixa o diabo encher a sua cabeça de descontentamento, de tristeza, de fazer você reclamar, porque daí você fica mais tempo aí. E o pior, sabe o que é? Quando você está no deserto, você é tentado. Você é tentado de falar para os outros de forma negativa o que você está enfrentando. Ah, está tão difícil, eu estou com tantas dívidas. Mas e vem cá, cadê teu Deus? Você está se dando conta do que você está falando? Onde está teu Deus?
O testemunho que sai da nossa boca tem que ser de vitória. Deus está comigo, eu estou vendo milagres, Deus está me guiando, Ele está operando o sobrenatural. Está na hora de você aprender a confiar no teu Deus, a não pensar que você está aí largado no deserto. Não, você está sendo sustentado no deserto. Escreve aí nos comentários: Deus está me sustentando. Escreve aí com toda a sua fé: Deus está me sustentando. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está me sustentando. Deus está me sustentando, está sustentando todas as coisas. Eu não vou temer, eu não vou ficar preocupado. Deus está no controle de todas as coisas. E eu sinto tão forte a presença de Deus aqui, que eu vou usar o poder da fé e da unção profética para liberar uma palavra sobre a tua vida. E a palavra é: você verá coisas extraordinárias acontecendo no deserto, em nome de Jesus. Você vai viver coisas melhores e maiores do que você viveu antes desse deserto. Você vai ver coisas maiores. Em nome de Jesus, você vai ver a mão de Deus passando por você. Em nome de Jesus, eu quero declarar que vai haver provisão aí na tua vida. Eu quero declarar que você vai ver milagres aí nesse deserto. Em nome de Jesus. Você está ouvindo isso? Você vai viver milagres aí nesse deserto. Você vai viver o extraordinário aí nesse deserto. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Recebe aí essa palavra como palavra profética na sua vida. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo nesse momento, eu não sei quem é, mas Deus me mostrou que ela sente, dor em tudo no corpo dela, até se tocar na palma da mão dela, ela sente dor. Seja você quem for que sente isso, que está com esse problema, eu quero declarar saúde sobre você agora. Seja curada. Em nome de Jesus, seja você quem for que tem essas dores no corpo inteiro, que não pode nem tocar muitas vezes. Ninguém pode tocar em você de tanta dor que você sente. Eu quero declarar saúde. Seja o que for, seja a síndrome que for, seja o problema, a doença que for, eu quero declarar saúde sobre o teu corpo físico agora, no nome de Jesus Cristo. O Senhor me mostrou e eu quero liberar essa palavra. Eu quero dar um testemunho aqui para você, da Sinara. Olha esse testemunho, presta atenção, para você ver como Deus opera milagres aqui. Nas orações eu pedia para engravidar, mesmo sendo quase impossível aos 46 anos de idade. Eu já tive 2 perdas, um deles com síndrome de Edwards, e havia feito 2 tentativas de inseminação artificial sem sucesso. Durante a escola de profetas, eu recebi uma oração. E em julho eu engravidei e tive uma gravidez tranquila. Meu milagre nasceu perfeito na semana passada. Obrigado pelas orações. Ela aguardou a gravidez para contar o testemunho. 46 anos de idade. Havia tido 2 perdas. E Jesus Cristo entregou um bebê perfeito nos braços dela. Deus é fiel. Deus é fiel. Tem tanta mulher sendo abençoada aqui. Tem tanta família sendo abençoada. A Jesus a glória. Amém? Porque isso não é obra de homem. O homem não faz isso, eu não faço isso, mas Jesus faz. Amém? Jesus faz. Não há impossíveis para Deus. Ele vai agir aí na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. E eu quero pedir para você compartilhar agora essa live com 7 pessoas. Nesses 21 dias de transformação, a sua vida vai ser transformada sim, mas vai ser transformada se você não quebrar o propósito e se você colocar em prática aquilo que eu estou ensinando. E a lição dessa oração é: não murmure, não murmure no deserto. Quanto mais você murmurar, mais você vai ficar nesse deserto. Não murmure. Amém?
no deserto você vai ver a glória de Deus. Então não murmure, em nome de Jesus. Certo? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu quero te convidar, dia 14 e 15, agora de abril, semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter um seminário de intercessão profética dentro da Academia Quino Global. E você pode participar. Inclusive hoje tem aula dentro da Academia Quino Global com direções proféticas que eu vou dar. Você é nosso convidado. Quer ser meu aluno na academia? Quer participar desse seminário de intercessão? Então clica no link que está aqui embaixo na descrição, entre em contato com a minha equipe e eles vão estar auxiliando você, ou você pode se tornar aluno você mesmo. É só clicar no link que está aqui na descrição ou ir no meu site www.vinicius7.com.br. Então hoje tem direção profética às 20 horas para quem é aluno da Academia Quino Global. E semana que vem vamos ter esse seminário de intercessão profética. Deus está levantando muitos intercessores. E se você está sentindo do Espírito Santo que Deus quer levantar você como um intercessor da sua casa, como um guerreiro poderoso de oração, se você sente esse chamado, vem. Entre em contato com a minha equipe, você vai ser muito abençoado dentro desse seminário. São 2 dias, várias ministrações, certo? Várias ministrações, e você vai mergulhar em algo poderoso, e nós vamos ensinar você a como se posicionar em oração, os segredos da oração poderosa, o porquê que algumas orações não são atendidas. Você vai aprender muito, você vai ser muito edificado. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, e enquanto eu declaro, quem não compartilhou, compartilha e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Escreve aí também, Deus vai transformar a minha vida. Escreve aí, Deus vai transformar a minha vida. São 21 dias, hoje é o segundo dia de transformação na sua vida. Deus está trabalhando. Amém? Não quebra o propósito. 6 da manhã, 18 horas, hoje é o segundo dia. Ah, mas eu perdi o primeiro dia. Faz de agora para frente, não perde. Tá bom? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero nesse momento orar por você. Quero nesse momento apresentar a tua vida, tua casa diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu creio em milagres, como eu disse. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para o Senhor. Ele pode tudo aí na sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, por pessoas, Pai, que estão enfrentando desafios, mas também será o tempo de maior crescimento na vida deles. Será o tempo, Senhor, de avanço, um avanço sobrenatural. E eu oro por milagres na vida dessa pessoa. Apresento todos os pedidos de oração a Ti e eu peço um milagre, eu peço uma bênção para cada pedido de oração, por cada pessoa que está apresentando diante do Senhor,
a sua necessidade, está apresentando diante do Senhor a falta, está apresentando diante do Senhor a ânsia do seu coração, a preocupação, o choro, as lágrimas. No nome de Jesus, Pai, eu oro agora para que toda enfermidade física e emocional renda-se a Jesus Cristo. Eu oro para que todo tipo de enfermidade, de alergia, de câncer, de infecção, de artrite, de artrose, de reumatismo, renda-se a Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, inclusive, sobre doenças raras, saúde, o poder de maravilhas, o Senhor operando, todo tipo de impedimento motor, todo tipo de impedimento dessa pessoa realizar tarefas. Eu oro por milagres. Senhor, nós cremos que Tu cura, Jesus Cristo cura. É pelas Suas pisaduras que fomos sarados. E todo aquele, Senhor, que hoje está entrando aqui nessa oração, que talvez não conhecia Jesus como Salvador, não conhecia Jesus como aquele que cura, não conhecia Jesus como aquele que protege no deserto, que essa pessoa possa entregar a sua vida a Ti agora, Jesus. Invoca o nome de Jesus aí na sua casa. Invoca o nome de Jesus aonde você estiver, até dentro do seu carro, e chama: Jesus, me salva. Jesus, me salva. Chama por Jesus com toda a fé que há no seu interior e seja tocado por Deus. Toque os Jesus com Teu poder agora. Todo aquele que está doente seja curado. Todo aquele que está amarrado espiritualmente, que está sendo alvo de perseguições, de ataques do maligno, seja livre agora, seja liberto. Que venha agora libertação na tua vida, libertação na tua casa. Todo vício cai por terra. Toda ação maligna contra a tua vida e família cai por terra. No nome de Jesus, nós pedimos, Pai, o Teu favor na vida dessa pessoa. Pedimos a Tua graça. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, sabe? De um tempo da oração para cá, meu corpo inteiro, eu estou sentindo a presença do Senhor. Deus está aqui, está operando grandes coisas nessa oração. Glória a Deus. Amém. 9 da manhã eu vou estar aqui junto com vocês e depois às 18 horas a nossa oração da noite. Um excelente dia, na paz do Senhor para todos vocês. And every burden was unfair, so I spent years fighting the mountains, cursing every winding road, never seeing that the struggle was the thing that made me grow. The eagle learns within the wind, the oak grows strong beneath the snow, and every soul that's worth becoming must walk where harder paths may go. The road was never meant to be easy, the storm was never meant to pass, the waves were not there to stop me, they were there to teach me how to last. Every trial is part one step, yet every wound became a teacher, every failure left a mark, and every valley that I walked through placed another star within the dark. The river doesn't fight the canyon, it learns to carve its way ahead. What seems a wall to those who fear it becomes a path for those who tread. Never meant to be easy. The storm was never meant
separate all this time.